Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Estefânia Salles. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do livro do 5º ano, Língua Portuguesa, texto 7, livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a crônica. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF 15LP01, EF 15LP02, EF 15LP03, EF 15LP04, EF 15LP05, EF 15LP06 e EF 15LP07. E os descritores são os D1, D4 e D7. As habilidades em destaque se referem a identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler, apoiando-se em seus conhecimentos prévios, confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas. Localizar informações explícitas em textos, planejar com a ajuda do professor o texto produzido, considerando seus contextos, reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. Editar a versão final do texto em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual ou digital. Os descritores se referem a localizar informações explícitas em um texto, inferir uma informação implícita em um texto e identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores. As atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores. A atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura da situação apresentada na questão 1 com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. As respostas citadas pelos alunos durante a realização dos questionamentos propostos possibilitarão que vocês, professores, percebam qual é o nível de conhecimento prévio deles em relação à crônica. Aproveitem também para observar quais alunos se expressam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem.
Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões de 1 a 4. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, eu leio o texto, os alunos terão primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente dicionários. Eles serão importantes para possibilitar aos alunos uma fonte de pesquisa durante a resolução da questão 2. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A leitura silenciosa, proposta para o texto apresentado na questão 1, possibilitará aos alunos o primeiro contato com o texto, favorecendo o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações, identificar o significado das expressões, dos personagens e fazer inferências no texto. Em seguida, realizem a leitura do texto com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução coletiva proposta para as questões 2 e 3, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. À medida que os alunos forem compartilhando as respostas, certifiquem-se de que o compreenderam e, caso seja necessário, realizem intervenções. Aproveitem para observar quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores. Na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão um segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a proposta de leitura compartilhada do texto apresentado na questão 1, incentivem que os alunos se voluntariem. Mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um parágrafo para alguns deles, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de fluência leitora dos alunos que participarem desse momento. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Ao final, certifiquem-se de que os alunos compreenderam o conteúdo abordado. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 2 e 3. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores. Na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto
a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a responderem a questão 1 de forma autônoma, mas fiquem atentos, sobretudo, àqueles que demonstrarem maiores dificuldades e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Durante a resolução coletiva proposta para as questões 2 e 3, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. À medida que os alunos forem compartilhando as respostas, certifiquem-se de que o compreenderam e, caso seja necessário, realizem intervenções. Aproveitem para observar quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Professoras e professores, por se tratar de um gênero textual que, possivelmente, os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês fiquem atentos e apoiem os alunos na resolução dessa atividade, objetivando que eles possam atender, já no planejamento, aos requisitos básicos da escrita do gênero textual crônica. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores. Na atividade 5, eu escrevo o texto. O aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente diferentes imagens de cenas do cotidiano. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade que favorecerá a escrita dos seus textos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Ao final da atividade de apreciação das imagens, realizem a leitura do texto do quadro Só para Lembrar, com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Ao final, certifiquem-se de que os alunos não apresentam dúvidas sobre as informações descritas. Destaquem para os alunos a importância de consultarem a atividade 4 antes de iniciarem a escrita do texto. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento e aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores. Na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente folhas de papel pautado. Esse material será importante para possibilitar aos alunos uma atividade prática de análise da escrita de um texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A questão 1 propõe aos alunos que realizem uma avaliação do texto escrito por um dos colegas. Destaquem a importância da contribuição que deverá ser dada para o aprimoramento desse texto. Esse é um momento interessante para possibilitar o desenvolvimento da confiança entre os alunos, contribuindo para que se afinem e incentivem uns aos outros em seus processos de aprendizagem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução das questões 2, 3 e 4 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização dessa sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto,
de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora forneceram elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das atividades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, realizem o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 7. Até o próximo vídeo!